Seja mais uma vez bem-vindo ao Pod Viagem, o podcast mais completo de viagens do Brasil. Então aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, porque aqui a gente sempre destrincha tudo sobre viagens. Hoje eu tenho a honra de conversar com o nosso host, Eriksen. Ele esteve morando por 3 meses na Rússia, e é um país que todos nós sabemos que atualmente está em guerra. Então nós vamos explorar esse episódio conversando com ele a respeito das facilidades, das dificuldades que ele enfrentou morando 3 meses na Rússia. Eriksen, seja muito bem-vindo. Vamos lá, Alexandre. Hoje a gente vai falar para quem está assistindo esse vídeo quais são as dificuldades que hoje um brasileiro ou qualquer pessoa do mundo encontra para ir para a Rússia. Que a dificuldade começa já quando você pensa em ir para lá. Você vai buscar voo e não aparece voo nenhum. Não, e quando ele falou para mim que ele iria para a Rússia, né? A primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, pô, o que você vai fazer num país que está em guerra, né? O que uma pessoa vai fazer em um país que está em guerra, né? Ele já esteve em outros países que também estão em conflitos armados, né? Nós podemos dizer assim. Mas, primeiramente, então, me fala, foi fácil chegar na Rússia? Por onde que você foi? Qual voo que você pegou? Conta pra mim. Vamos lá. Hoje, se o camarada pensa em ir para a Rússia, ele precisa procurar voos em alguns sites específicos. Se você coloca no Skyscanner ou no Kayak, que todo mundo coloca, ou Decolar, ou qualquer outro buscador, não aparece os voos, porque são parte das sanções que foram colocadas para a Rússia. Esses buscadores, eles bloqueiam quando você coloca o destino em alguma cidade da Rússia, ou de Belarus, que também está bloqueado pelas sanções. Então, como é que você faz para buscar voo? Como é que você faz para ir do Brasil até a Rússia? Você tem algumas formas. Uma delas é pela Emirates, fazendo escala em Dubai. Outra, fazendo escala em Dubai também, em Abu Dhabi, pela Emirates também. Ou você indo pela Qatar, fazendo escala em Doha. E ainda você pode ir pela Turquia, fazendo escala em Istambul. Aí, então você consegue ir, mas você tem que buscar essa passagem no site da própria companhia aérea. E ainda há uma outra situação que alguns brasileiros fazem. Eles vão de avião até Tallinn, na Estônia, ou até Helsinki, na Finlândia, e atravessam a fronteira terrestre. Mas aí é ônibus, é fronteira, a fronteira tem dia que fecha, tem dia que abre, então é bem incerto. Tá, beleza. E com relação aos preços, os preços das passagens, por conta dessas sanções aí, eles foram alterados ou manteve o mesmo padrão? Olha, para quem vai chegar em Tallinn ou Helsinki, o padrão é o mesmo, não mudou nada com a guerra, porque são países ali da Europa e a Finlândia, se não me engano, da OTAN, a Estônia não, mas então não mudou nada em relação aos valores. Agora, se você busca aí por Dubai, Istambul ou Doha, aí sim você vai encontrar passagens um pouco mais caras. Não sei exatamente qual o motivo, talvez a desvalorização da moeda da Rússia, enfim, ocasionou esse aumento das passagens. Como é que eu fui para a Rússia? Eu fiz um caminho um pouquinho diferente. Eu fui lá no Cazaquistão, peguei um ônibus até Bishkek, capital do Quirguistão, e voei num voo direto de Bishkek até São Petersburgo. Cara, bom, já percebi que também não é fácil, né? Só que eu sou estudioso, eu gosto de pesquisar geopolítica e eu sei que depois você vai explicar aqui, pessoal, né? Que a Rússia ela foi chutada, né? Ela foi quicada do sistema SWIFT, né? Pelos Estados Unidos, pela gestão Biden, né? E o sistema SWIFT é um sistema de transferência de valores internacional. E o que isso impactou no uso do teu cartão na Rússia? O que impactou na operacionalidade da moeda, da compra do rublo lá? Então, essa é a segunda dificuldade que o brasileiro e qualquer outro europeu ou americano encontra para ir para a Rússia. Nenhum cartão de crédito que nós conhecemos, que nós temos, funciona na Rússia. Nem o Visa, nem o Master, nem o Diners, nem o Elo, Nankin, nem C6, nem Wise, nem Nomad, nada do que a gente conhece funciona na Rússia. Então, você vai com dinheiro vivo, com dólar no bolso ou com euro. Com real não adianta, porque ninguém vai trocar o teu real lá. Então você tem que ir com dólar, com euro ou com rublo, que é a moeda da Rússia. E aí, chegando lá, você pagar no dinheiro vivo ou você abrir uma conta
uma conta num banco russo, que é fácil, muito fácil. Você chega lá com o teu passaporte. Menos burocrático que o Brasil. Muito menos burocrático. Em meia hora minha conta estava aberta, num aplicativo que funciona muito bem. E aí tem alguns brasileiros que vivem lá na Rússia que trabalham como uma espécie de cambista. Você faz um Pix para o camarada na conta brasileira dele aqui no Banco do Brasil, por exemplo, e esse camarada cobra um valorzinho por isso, deposita em rublos na tua conta na Rússia. Então eu praticamente levei uma grana em dólar, troquei lá para sobreviver o primeiro mês, e a partir do segundo mês eu fazia esse escambo. Fazia um Pix pro camarada aqui no Brasil, do meu banco, e ele depositava em rublos na minha conta, e foi assim que eu Ô, sobrevivi. vontade de ir pra Rússia, hein? Que cidade que você Exatamente. foi pra lá? São Petersburgo. Eu morei 3 meses em São Petersburgo, que é uma cidade de 6 milhões de habitantes. Linda. É a segunda maior cidade, né? É a segunda maior cidade da Rússia, depois de Moscou, que tem o tamanho de São Paulo. Tá, e conta pra quem tá nos assistindo aqui. Bom, você morou, né? Você teve que alugar um apartamento, você ficou em hotel, Airbnb. Isso. Vamos lá então, né? Airbnb não funciona também. Booking não funciona. Então, se você quer alugar uma hospedagem, você precisa ir em alguns sites locais do país. Então, eles têm vários sites, que um é o Sutote, na outra é o Avito. A Rússia, ela se organizou. Ela fez cópia de Airbnb, cópia de Booking. Você entra, por exemplo, no Sutote, se eu não me engano, ele parece o Booking. Você entra em um outro site, que eu não lembro o nome, e ele parece o Airbnb. Só que está tudo em russo, então você tem um pouquinho de dificuldade para reservar o seu hotel. Eu morei em uma apart hotel, e o valor desse apart hotel, como era bem no centro, custava em torno de 6 mil reais por mês, mas era muito bem localizado, um apartamento fantástico, mas você consegue encontrar aí hospedagens por 2.500, por 3 mil reais por mês. Que daí seriam um pouco mais afastadas do centro. Mais afastados ou num nível pior, digamos assim? Só que vamos lá, a gente tá falando de São Petersburgo, que é a segunda maior cidade da Rússia. O transporte coletivo lá é top? Porque se você morar longe, você vai querer um transporte. Eu espero que o transporte coletivo seja bom, né? Esse é o ponto. Tem um vlog no canal do Pod Viagem sobre o metrô de São Petersburgo. Então, no nosso canal aqui você encontra um vlog só sobre o metrô da cidade. Vai explicar lá quantas linhas tem, quantos quilômetros de linha tem. O que eu posso dizer é minha experiência em São Petersburgo. O metrô funciona muito bem e eu usava ele diariamente, pagando aí um valor aí de R$ 2,50 para atravessar a cidade de um lado para outro. Coisa aí de 20, 30 minutos, você atravessa a cidade de norte a sul, leste a oeste. Uber não existe lá. O Uber, como a gente conhece, não existe. O Uber fez um template, uma outra plataforma, que é o Uber Russia. Só que a gente não consegue nem baixar no nosso telefone. Então lá, o que as pessoas usam como aplicativo para transporte é o mais famoso, é o que todo mundo usa. E eu achei até melhor que o Uber, porque você consegue chamar vários carros ao mesmo tempo. Chama-se Yandex. O Yandex Taxi. Esse aplicativo ele funciona tanto na Rússia como em vários países da ex-União Soviética. Essa plataforma Yandex, ela domina Cara, ali. Yandex. Acho que eu usei Yandex em 2018. Pode ser, tem vários países que usam. Entendi, mas por que não consegue instalar esse aplicativo do Uber Russia? Por que não consegue? Por que é bloqueado? A minha Apple Store não aparecia o aplicativo. Quando eu ia na Apple Store, tentava baixar, não aparecia. E nos telefones dos russos, aparecia o aplicativo Uber Russia. Você chegou a usar VPN lá ou não? Então, essa é uma questão interessante. Vamos falar sobre a internet na Rússia. A internet, eu fui com um chip do Brasil, essa é uma pergunta que as pessoas devem estar curiosas para saber, né? Eu fui com um chip da TIM, um programa TIM Mundo, a Vivo também tem, a Claro também tem, que eu pago por mês. Funciona na Rússia? Sim, mas com várias instabilidades. Então, o meu conselho é, chegue na Rússia e compre um chip local. Se você vai ficar mais de 3 dias, compre um chip local que você não vai ter problema. Só que usando o chip local, quando você quiser acessar Instagram, Spotify, YouTube ou outros sites variados aí que estão bloqueados, você precisa pagar uma VPN ou gratuita, tem alguns que funcionam bem, e para você poder acessar o Instagram. O chip brasileiro, interessante, funciona o Instagram sem VPN. Você consegue utilizar o Insta sem VPN nenhuma, utilizando o chip brasileiro. Só que você precisa do número russo para abrir uma conta no banco, por exemplo. Então você tem que ter o número russo, o chip russo, para você conseguir chamar um Yandex, por exemplo. Tá, mas vamos lá. Agora eu tenho certeza que quem tá nos assistindo deve estar perguntando. Tá, você foi morar 3 meses na Rússia. O que você foi fazer na Rússia nesses 3 meses? Bom, minha ideia foi estudar o idioma russo. Eu fui lá com o objetivo de aprender o idioma
já que naquela parte do mundo eu comparo com o Brasil. Aqui ninguém fala inglês, isso aí é estatística, não sou eu que falo, não sou eu que acho. Existem estatísticas que falam que 5% da população brasileira fala inglês. Na Rússia é da mesma forma, só 5%. Então eu decidi aprender um idioma que naquela região do mundo o inglês não funciona. Foi isso que eu fui fazer lá. Eu estudava diariamente na universidade, 4 horas por dia, do idioma russo, na Universidade de São Petersburgo. Tá, bom, sabe que a Rússia é um país que está em guerra, né? Sabe que nós tivemos essas sanções, já falou que vários aplicativos do Ocidente não funcionam lá. Mudou alguma coisa com relação a visto? Assim, precisa de visto, não precisa de visto? O brasileiro não precisa de visto para ir para a Rússia. Nós temos uma isenção de visto de turista por 90 dias e é recíproco. Os russos, para vir ao Brasil, eles também não precisam de visto. E eu precisei de visto porque eu fui estudar. Então, como você vai estudar, a universidade não aceita você lá se você não for com visto de estudante. Eu tive que ir na Embaixada Russa em Brasília e aplicar lá para conseguir receber um visto de 90 dias de estudante. Aí o que eu fiz? Eu fiquei 90 dias como estudante na Rússia, saí para Belarus e voltei para a Rússia como turista. E aí fui conhecer outras cidades no interior. Eu vou fazer uma aqui que não tá prevista aqui, o Patrick, no corte aqui, só para ver se ele vai saber falar. Fala aí, seja muito bem-vindo ao Pod Viagem em russo. Vamos ver se ele aprendeu aí, pessoal. Vamos ver. Dobra pajalavat veracia. Ah, ó. Truquei, ele mostrou o zap aqui. Muito difícil aprender russo? É um idioma muito complicado porque o alfabeto é cirílico, então o desafio já está em você entender o que está escrito, em você entender uma pronúncia que é totalmente diferente da nossa, tem letras que a gente não Vai conhece. aparecer aqui agora na legenda o que é o Vamos. cirílico, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, como assim o cirílico, né? Porque a gente sabe que tem existem algumas línguas, né, da antiguidade que elas são matrizes, né? Delas se ramificaram várias, né? E o cirílico é uma, né? Que, acho que, se eu não me engano, pega ali Bulgária, pega Ucrânia, Rússia. O que mais que pega? Grécia é cirílico? Grécia não. Não. Tem é parecido, mas não é cirílico. É. Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tudo cirílico lá. Tajiquistão, tudo cirílico. Ásia Central, né? Ásia Central, exato. Cara, e o cirílico, assim, tem algumas letras que elas se parecem, me corrija se eu estiver enganado, algumas letras que elas se parecem com o nosso alfabeto, né? Mas eles têm um som totalmente diferente, não tem? Eu sempre falo que tem 6 letras que elas são idênticas e o som é igual, que eu chamo de Tomkae, que é Tomkae. Essas letras são iguais. O que você vê é o que a gente conhece como Só. Como som, só. Todas as outras letras, elas são diferentes. E tem algumas letras que para nós que para nós é uma coisa e para eles é outra, a mesma letra. Então, por exemplo, o que para nós é um P, para eles aquilo é um R. O que para nós é um H, para eles aquilo é um N, e tem som de N. Então, assim, e tem aquelas letras que não tem nada a ver, né? Que é um N virado, é um I. Então, é um alfabeto diferente, mas vale a pena aprender, porque você desenvolve um idioma que é onde o inglês não funciona, né? Quando a gente gravou, né, outros episódios, a gente comentou sobre a Rússia, né? E todos os episódios que a gente grava aqui, né, Alex, a gente fala sobre segurança, né? Não adianta, né? A gente tá no Brasil, infelizmente a gente tem esse problema com segurança. Em outros episódios aqui, recentemente, eu estive entrevistando a Jaqueline Vécio, né? Eu estive entrevistando a Letícia Pavim também, que estão viajando sozinha aí pelo mundo. E elas falam, assim, em comparação com países da África e do Oriente Médio, elas falam que muitos desses países, na verdade, acho que quase todos, elas se sentem mais seguras do que o Brasil. São Petersburgo, Rússia. Você teve sensação de segurança? Por estar em guerra, você ficava meio cabreiro? Conta aí, como é que foi? O que você achou? Primeiramente, as pessoas lá falavam para mim que os 2 lugares mais seguros para estar na Rússia eram São Petersburgo e Moscou, já que todo o sistema de segurança do país buscavam proteger as 2 maiores cidades, né? E São Petersburgo tem todo o histórico, a cidade herói, a cidade que não sucumbiu a várias invasões, nem de Napoleão, nem de Hitler. Então a cidade se orgulha. Na praça central da cidade, na Vostânia, que é a estação de metrô principal, tem um escrito assim, cidade herói. Falando especificamente sobre a segurança, eu andava de madrugada, à noite, qualquer horário, com meu telefone, gravando vlog para o Pod Viagem. Não tive problema nenhum e não me senti inseguro em nenhum momento.
Então é um país que me trouxe segurança. Conheci Moscou, já conhecia, fui para Kazan também. Em todas elas eu andei de madrugada sozinho na rua. O máximo que aconteceu foi um bêbado me pedir dinheiro. Você acha que isso seria por conta da cultura deles? Ou seja, o povo mais educado, o povo mais estudado, né? Porque a gente sabe que um povo mais escolarizado, se você investe na educação, isso é um reflexo da segurança pública lá na frente, né? Ou você acha que é porque a polícia da Rússia é severa, porém justa, igual no Jackass o Chris Pontius falava? Eu acho que é um misto de tudo. Leis mais severas, o sistema penitenciário não é falido, e também a cultura do povo, né? Eu percebo que o brasileiro lê muito pouco, né? A gente sabe que a média de livros de um brasileiro aí é menor que um, né? Até onde me consta. E lá você vê que as pessoas... era normal alguém perguntar para mim assim, você costuma ler? O que você lê? Você conhece a nossa literatura russa? Eles se orgulham da literatura dele, dos autores que eles têm, né? Os mais famosos, né? Os 3 mais famosos, Dostoiévski, Tolstói e Pushkin. Então eles se orgulham dessa rica literatura deles, então acho que é uma mistura de tudo, né? Entendi. Uma outra pergunta, né? o- eu tô lendo o script aqui. Eu queria saber uma coisa aqui. Você falou em vários aplicativos, né? E a gente sabe que tem muitos solteiros que assistem o Pod Viagem aqui. Muitos solteiros. E que, né? Normalmente quando eles viajam, eles gostam de pegar aplicativos de relacionamento, né? Pra estar viajando pros países, né? Não sei se foi o teu caso, mas vou dar exemplo aqui, o Tinder. Tinder funciona lá ou não? Essa foi uma dúvida que eu tive também e fui buscar descobrir. Afinal, sou solteiro, né? E aí? E aí eu descobri que o Tinder não funciona na Rússia. O Tinder foi banido, o Bumble foi banido, o Rap não funciona, o Inner Circle não funciona. O que mais é que o pessoal Ou conhece? seja, pera aí, então tem que ser na abordagem mesmo, tipo assim, Não, aí já fica aí a dica aí para quem está assistindo. VKontakte. VKontakte é como se fosse um Facebook russo e dentro do VKontakte tem uma funcionalidade que até está traduzida para o português. Eu coloquei em português, namoro. Você clica lá, funciona igual o Tinder. Você muda você vai passando as pessoas, quero, não quero, direita, esquerda, igualzinho. Só que a dificuldade é que as pessoas não falam inglês. Então, assim, aconteceu de eu marcar um encontro, sair com uma menina e sentar na mesa do restaurante e ela falar assim pra mim, eu não falo inglês, só que ela falou em russo, né? Я не говорю по-английски. Eu falei, mas a gente tava teclando em inglês. Ela falou, eu tava usando o tradutor. E aí eu tive que desenrolar a conversa com o meu russo horrível Bom, e ficou aquela mas conversa. cara, você ficou 3 meses lá, cara. Como que não conseguiu desenrolar? É muito difícil, sim, é muito difícil. É muito difícil, é muito Muito. difícil. Eu estudei no Brasil antes de ir, Quanto tempo estudava você estudou aqui no lá, Brasil antes? estudei 1 ano e meio aí, 3 vezes por semana. Tá, vamos lá. Pô, nós falamos inglês, né? Sim. O inglês de 0 a 10, qual que é a dificuldade que você acha, assim? Pra mim, o inglês de 0 a 10 e o meu nível acho que é 8 hoje. Tá, beleza, então. Não, teu nível é 8, mas assim. Então você não acha. Você estuda quanto tempo inglês? 15 anos. Se co- É. Também o cara, né, o Patrick, o cara também pensar que estudar, sei lá, quanto tempo você estudou? 1 ano e meio antes? 1 ano e meio antes, ao E 3 lá? 3 meses lá. É porque- E detalhe, o russo não tá no nosso dia a dia. Não O inglês tá no dia a dia, você liga o computador, você vê no Instagram ali um memezinho em inglês. O inglês tá no dia a dia. Música. Música, você encontra o gringo no hotel, na rua, você conversa. Quando você viaja pro exterior, você fala o quê? Fala inglês, você vai testando, você vai conversando. E o russo? Onde é que eu uso aqui no Brasil? É complicado. Banda russa. Música russa. Fala que você voltou com uma banda, pelo menos, pra orientar, pra falar pro pessoal. Voltei. Recomendo algumas bandas russas boas. Bidva, Victor Soil e DDT. São as bandas que eu gosto e que eu escuto no meu Spotify. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, né? Com essas sanções, né? Primeiro de tudo, antes de tudo, como que funciona a saúde na Rússia? Olha, graças a Deus eu não precisei utilizar nem um hospital, nem uma clínica. Eu passei 3 meses lá, tranquilo, não fui pro hospital, nada. Mas diga-se de passagem, né? Primeiro de tudo, o pessoal entender. Você foi no verão, né? Então já não tinha aquele frio intenso, né? Então. Hoje nós estamos gravando, né? Hoje é dia 24 de setembro, né? Faz o quê? 2 semanas que você voltou de lá? Faz 2 semanas que eu voltei de lá, eu fiquei no meio de junho, julho e agosto e um pouquinho de setembro inteiro lá. Era uma Temperatura média. temperatura média. Eu cheguei a pegar entre 12 e 30 graus, mas de manhã era sempre friozinho, 15, 16,
que é o verão russo. Não é que é o verão russo. São Petersburgo, se você olhar, ele está na mesma latitude que Alasca, que Helsinki, que Oslo. Então são cidades ali bem ao norte do hemisfério norte, né? Então é naturalmente mais frio. Então o verão lá não é o verão que a gente conhece aqui. Faz calor? Faz, mas mais tranquilo. Seguro-saúde, aproveitando a pergunta, eu fui obrigado a fazer porque a universidade pediu o seguro. Então eu me obriguei a fazer, mas não usei, tudo certo. E em uma das nossas conversas, enquanto você estava lá, né? Lembrando que acho que amanhecia o que era. Já tinha sol às 4, 5 da manhã e o sol se punha. Legal falar isso. Em junho, em São Petersburgo, tem um evento muito famoso lá que chama White Nights. Em russo eles chamam de Belinote, que são uns 15, 20 dias que o sol. Não é que o sol não se põe, não escurece por completo. Fica claro. Meia-noite está claro. O céu fica meio rosa, assim, né? Meio rosa, é estranho. Geralmente ele fica. O pico de escuridão, ou quase escuridão, é entre meia-noite e 1 hora. Eu saía da balada 3 da madrugada, tava dia, clarinho. E 5 horas o sol já tava aparecendo. Você disse balada? Balada. Balada? Balada Fale top 3 baladas aí que você que está nos assistindo e que for solteiro. Top 3 baladas que o brasileiro deve ir em São Petersburgo. Exatamente, eu acho importante falar sobre isso, porque muita gente fala. Cara, solteiro, né? E balada é um termo que o pessoal não usa mais, né? Que a gente é mais velho, né? É cringe isso aí. Mas vamos lá. Balada em São Petersburgo. Onde é que eu ia pra fazer o esquenta? Eu ia no Arca. Era o lugarzinho que eu ia pra fazer o esquenta. Como que é esse Arca? É um pub? É um pub, um barzinho, alto nível. Vai passar aqui um videozinho que eu fiz do Arca, vai passar aqui na tela. Aqui depois a edição vai pedir pra mim, eu vou mandar. Depois do Arca, eu ia no Departament, que é uma balada, que é um lugar, um clube bacana. Ou também no verão tem um lugar lá que chama Sevkabel Port, que é um porto. E as pessoas dão muito valor ao verão lá, ao calor. Quando tá quente, todo mundo sai pra rua, o pessoal sai, o pessoal gosta. A gente não valoriza muito isso, porque a gente tem todo ano. Tem o tempo todo, né? Então eles, quando tem sol, quando tá calor, eles querem aproveitar. Então tem um lugar lá chamado Sevkabel Port, com S, e as pessoas vão lá pra curtir música, pra jantar. Então, basicamente, tem mais alguns lugares que posso comentar para quem tá vendo aqui, quem tá pensando na noite de São Petersburgo. Pertinho do Arca Bar tem o Royal Neba, tem o Spletny, que é uma baladinha também. O que mais que eu posso falar? Tem o Kursnia, que é um lugar dentro da ilha de New Holland. Então, para você que está assistindo esse vídeo, você olhou no mapa, você já sabe o que eu estou falando. Kursnia é um barzinho, uma baladinha dentro da ilha de New Holland. Então também rola um lugar lá, uma galera mais nova que frequenta. Já o Arca, um pessoal um pouquinho mais velho, o Departament dá de tudo. Então são os lugares que eu recomendo para você. Eu começava a noite no Arca e depois ia pro Departament ou ia pro Kursnia. E para você, esses lugares, eu não sei se eles eram próximos ao seu apart hotel, lá onde você ficou hospedado, se eles eram longe, mas eu lembro que em uma das nossas conversas, né, quando você me falou, você disse que o pessoal não usa Google Maps lá, cara. Então como é que... Isso. Porque é bloqueado? O que acontece? O Google Maps, eu não vou saber exatamente o porquê que o porquê que isso acontece, mas eu vou te dizer por que as pessoas não usam. Porque o Google Maps, geralmente, ele não funciona bem. Ele não acha a tua localização. Aí quando você pede para traçar a rota, ele traça uma rota que não funciona, porque ele vai dizer que você, em vez de estar aqui, está 5 quadras para frente ou para trás. Mas por que isso? Por conta dos... Então, há quem diga que o Google Maps não funciona por causa dos sistemas de proteção de drones ucranianos ali. Um sistema de defesa que a Rússia tem que faz com que os drones teleguiados não consigam chegar onde eles foram designados para chegar, para explodir, para atingir. Em São Petersburgo, ainda o Google Maps funciona com menos erro. Mas qual que é o aplicativo que você deve baixar no seu telefone se você pensa em ir para lá? Ou o Yandex Maps, lembra do Yandex de transporte? Então o Yandex Maps funciona, mas tem um aplicativo que as pessoas ainda usam mais, que é o 2GIS, 2GIS. Esse aplicativo é o que funciona perfeitamente, é o Google Maps que eles usam, é o 2GIS que eles chamam, né? Em Moscou é ainda mais surreal, porque nem o 2GIS, nem o Yandex e nem o Google Maps funcionam no centro de Moscou. Ou seja, você parece que voltou 30 anos no tempo, você está no centro de Moscou e você não consegue ir para algum lugar, se você não conhecer, sem perguntar, como
como é que eu faço para chegar em tal lugar? Que loucura, cara. Os aplicativos de localização não funcionam em Moscou, no centro, justamente por causa do sistema de defesa de drones ucranianos e de qualquer outro míssil teleguiado. Caramba. Eu me lembro que quando você ainda estava lá, a Ucrânia chegou a fazer uma pequena incursão dentro do território russo. Você ouviu falar alguma coisa lá? O pessoal comentou, você via na TV, ligava lá, sei lá, se no teu apart hotel tinha TV lá russa e você tentava pescar alguma coisa, já que estava estudando idioma, você sabe se impactou alguma coisa essa invasão dentro do território russo? Olha, as pessoas ali, você percebe que o moral das pessoas está abalado, assim, todo mundo conhece alguém, todo mundo sabe de alguém que foi, que não voltou, ou que está no conflito, mas o que todo mundo me disse, essa informação eu estou passando que eu ouvi, que os homens que estão na guerra, eles foram, eles foram, vamos lá, Convocados. convocados, eles foram, a palavra não era bem essa, mas foram convocados do interior. Então, geralmente, são homens dos vilarejos que eles chamam. São esses homens que estão fazendo fronte na guerra. E o mais interessante, você anda pela cidade, vai passar aqui na edição, você vê outdoors, vários na cidade, convocando os russos para a guerra. Entra no site, se inscreve aqui. Você vai ganhar de cara, era um valor assim de 200 mil reais para você, de cara para você ir, e mais um valor de aproximadamente 12 mil reais por mês para o camarada ir. Só que esse camarada vai para a linha de frente direto, e aí a gente sabe aí que fontes não oficiais dizem que mais de 1.000 pessoas estão morrendo diariamente, todo dia 1.000 pessoas. Sim. Isso é o que, de ambos os lados, né? 500 de um lado e 500 de outro. Ah, tem mais russo morrendo, mais ucraniano, não se sabe, porque as informações é contra-informação, né? Mas há quem diga que 1.000 pessoas morrem por dia no conflito. Caramba. Então é muita gente morrendo lá. A guerra é real, só que nas grandes cidades as pessoas, pelo menos da Rússia, né, as pessoas não estão vivendo. As A festas vida estão tem que acontecendo, continuar, né? os bares estão abertos, os restaurantes abertos. Muito turista em São Petersburgo, turistas da Rússia, turistas da Índia, turistas da China. Você não encontra turistas europeus, você não encontra turistas americanos, brasileiros. Raro. Então, eu era uma figura rara lá. Então, se você é brasileiro, está pensando em ir para lá, você, a hora que falar que é brasileiro, a pessoa vai se assustar. Pra quem te conhece, ele já sabe que ele é raro mesmo, velho. O que você está fazendo aqui? Né? O que você veio fazer aqui na Rússia? Então, eu recomendo, né, a viagem para lá definitivamente. Recomenda. E assim, já que a gente tá, né, finalizando o episódio, deixa uma mensagem aí. Não precisa ser em russo, tá, velho? Não precisa ser em russo. Mas deixa uma mensagem pro pessoal, assim, se você recomenda, se você vai voltar pra lá. Bom, eu recomendo realmente uma viagem para a Rússia se você está afim de ver uma cultura diferente, se você está afim de conhecer como o mundo funciona sob uma outra ótica. E não só São Petersburgo, né? Moscou é um lugar assim que você também já foi. Você parece que desembarca em outro planeta. É um outro vocabulário, é uma outra realidade, outra cultura, outra comida. É muito diferente. Então eu recomendo realmente você ir para a Rússia e conhecer no mínimo Moscou e São Petersburgo. Eu ainda fui para Kazan, que é uma cidade que não é na Sibéria, mas é mais para o centro da Rússia. Fui ver como as coisas funcionam lá. E esse episódio aqui, o objetivo dele foi orientar você que pensa em ir para a Rússia durante a guerra. Faz aí 3 anos que a guerra está rolando. E se você esperar a guerra acabar, talvez. Na verdade, acho que 2, né? 2. 2 anos e meio já? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso aí. 2021, 22. Foi fevereiro de 22. Então, 2 anos e meio já a guerra rolando, Caramba, quase 3. voa o tempo, hein? E se você esperar a guerra acabar, vai para lá, quanto tempo será que você vai esperar para ir, né? Então, por isso que eu decidi ir e vale a pena. Então, esse episódio aqui foi para você tirar suas dúvidas de como e o que você precisa baixar no seu telefone. Falamos de grana, falamos de VPN, falamos de transporte, como é que você chega, quanto custa para alugar. E ainda uma informação sobre a locação onde a gente finalizar o episódio, você tem que correr atrás de um registro de moradia quando você chega lá. Alguns locais providenciam, outros não, outros você precisa ir até na polícia, se orientar lá e fazer o registro de residência. Eles fazem um controle mais restrito sobre as pessoas que vão fazer turismo lá. Importante. Bom, então estamos finalizando o episódio. Aproveita aqui, pessoal, a gente vai deixar o link aqui do episódio ali do metrô de São Petersburgo, vai estar no nosso link aqui do canal. E se você tiver qualquer dúvida que a gente possa responder para você a respeito desses 3 meses que o Eriksen ficou lá,
Vai ser um prazer responder para você. Põe nos comentários aí. Isso aí. E se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu no canal do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative a notificação, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e comente aqui, tá, pessoal? Até a próxima. Valeu!